Graças e paz, boa noite. Muito bom estarmos mais uma vez juntos para mais um Me Conta. Esse programa que todas as quartas-feiras tem entrado no seu lar para poder contar histórias de pessoas e famílias que têm sido transformadas pelo poder do Evangelho. Estou aqui, eu, pastor Paulo Henrique, faço parte do grupo de ministros da Igreja Batista do Conforto, que tem como seu presidente o pastor Júlio César Rangel. Está conosco também pastor Carlos. Boa noite, pastor Carlos. Boa noite, pastor Paulo Henrique. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus e que Deus os abençoe. O pastor Carlos, ele faz parte do colegiado da Igreja Batista do Conforto, é o pastor do Celebrando a Restauração e também é o pastor da Igreja Batista Ebenezer, Congregação Batista Ebenezer em Barra Mansa, uma missão da Igreja Batista do Conforto em Barra Mansa. E hoje nós temos a alegria de receber a irmã Sandra, membro da Igreja Batista do Conforto, que hoje vai estar aqui para nos contar, te contar a sua história. Boa noite, irmã Sandra. Boa noite, pastor Paulo Henrique. Boa noite, pastor Carlos. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, irmãos. Então, como nós já falamos, estamos aqui para ouvir a história da irmã Sandra e ela tem algo muito interessante para falar aos nossos corações. E pode ser que seja a história de vida de você que está nos assistindo. Pode ser que seja algo parecido com aquilo que você vivenciou ou está vivenciando. Irmã Sandra, me conta aquilo que a irmã vivenciou na sua infância pela falta do seu pai, aquilo que a irmã estava nos contando. Conta para todos nós agora. Então, eu vim de uma família, de um lar, que não era evangélico, e minha mãe foi mãe solteira, o meu pai não me assumiu, meu pai não quis me assumir, e eu sentia muita falta dele. Às vezes ele prometia de ir lá me buscar, passear comigo, não ia. Então, isso deixou uma lacuna muito grande, senti muita falta do meu pai, sofri muito com essa falta, e chorava muito, via as outras crianças tendo pai, tendo a família, passeando, e eu não tinha meu pai. Então, eu ficava, me sentia assim, muito inferior. Por que as outras crianças tinham pai? Por que as outras crianças podiam passear com o pai e eu não tinha o pai? Por que aquilo acontecia comigo? Então, aquilo trazia para mim um sofrimento muito grande. Eu ficava buscando uma resposta e a minha mãe, coitada, não sabia me responder, Ela achava que o amor dela era suficiente para mim, que ela bastava, ela preenchia, e não, eu queria mais, eu queria o amor do meu pai, e esse amor eu não tinha. Misericórdia, irmã Sandra. Como você fez para preencher esse vazio, a falta do seu pai, no período da sua adolescência, juventude? Conta para nós, o que você fez? Pastor Carlos, eu fui uma adolescente precoce, Muito cedo eu comecei a ir para a noite, muito cedo eu comecei a andar com companhias erradas, e não era de beber, não era de fumar, mas comecei a me relacionar também muito cedo, tudo para preencher a falta daquele pai, Até mesmo em questão de religião, comecei a buscar religiões erradas também, porque eu sentia a necessidade do Pai e também de Deus ao mesmo tempo. Então, comecei a me envolver com várias coisas que, no
no final me levavam a mais sofrimento. Irmã Sandra, a gente percebeu aqui então que a falta do pai fez um vazio muito grande na sua infância, teve uma consequência na adolescência de buscar preencher essas lacunas, essa lacuna da falta do seu pai em religiões, na religiosidade, nos relacionamentos errados. E conta pra gente qual foi a consequência que isso gerou no coração da irmã. Pastor Paulo Henrique, gerou muito, assim, muita revolta, né? E, consequentemente, muita raiva, muita ira que eu tinha. Eu tinha, assim, uma raiva, eu era muito explosiva, né? Uma emoção, assim, do nada. Eu explodia, eu me irava, e muita falta de perdão, né? Só que eu não sabia o porquê que eu tinha aquelas emoções todas dentro de mim, aquelas emoções incontroláveis. Eu não sabia que aquilo era consequência da falta de perdão. Porque aquela emoção da falta de perdão, daquela falta do meu pai, eu escondia aquele sentimento. Eu escondia o sentimento que eu nutria pelo meu pai. Então, eu deixava assim, eu explodia em outras emoções, era na raiva, era na ira, sabe? Porque aquele sentimento eu fingia que ele não existia. Irmã Sandra, que luta, que situação difícil você vivenciou, mas teve o lado bom, porque a nossa vida não é feita somente de problemas, dificuldades. Conta para nós como foi o seu encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, na verdade, quem foi primeiro foi minha mãe. Glória a Deus por isso. Aleluia. Minha mãe foi e uma irmã foi na minha casa dar um estudo bíblico para minha mãe e ali ela fez o apelo. E ela falou que ela não estava acostumada a fazer apelo em estudo, em casa, né? Pequeno grupo. E ali ela fez o apelo e eu aceitei o Senhor Jesus. Sabe? Ali eu com muita fome, muita sede do Senhor, né? Levantei as duas mãos, falei, eu quero esse Jesus, eu preciso desse Jesus. E fui para a igreja, só que eu morava em outro bairro, era distante. E depois eu mudei novamente para onde eu morava e retornei ali para outro bairro. E ali eu passava em frente à igreja, né, que era batista também, e ficava vendo os irmãos lá do outro lado, né, no culto de oração na quarta-feira. Eu ficava vendo os irmãos, a cadeirinha lá toda quebrada, né, até o irmão Carlos fazia parte lá da igreja. Aí eu falava assim, gente, o que esses irmãos estão fazendo ali? Esses irmãos devem ser malucos, né? Aquele gato pingado ali naquela igreja, fazendo o quê? Aí aquilo ali começou a aguçar a minha curiosidade. Aí até que um dia, né, por causa de uma situação, eu entrei naquela igreja. Entrei toda quebrada, né? E eu lembro que o pastor perguntou, mas e você? Você não precisa de ajuda? Eu entrei por uma outra pessoa, por uma outra situação, achando que a outra pessoa precisava de ajuda, né? Ela precisava de ajuda, mas eu também estava precisando de ajuda. E ali eu fiquei na igreja, né, para a honra e glória do Senhor, estou ali até hoje, congregando na igreja, e falei que naquele dia, a partir daquele dia, eu falei, olha, eu quero vir no domingo e quero ir na escola bíblica, porque eu sempre tive vontade de aprender da palavra do Senhor. E falei, olha, a partir de domingo estarei aqui. E estou até hoje, para a glória do Senhor, na igreja. Amém. Irmã Sandra, você nos disse que havia alguns ressentimentos em relação à falta do pai. Mas quando você teve o um encontro com o Senhor Jesus, você percebeu mudanças, transformações. Mas que tipo de emoção você sentia, de sentimento você sentia em relação ao seu pai? Pastor, por incrível que pareça,
Eu sei que Jesus me perdoou, né, todos os meus pecados, mas eu não perdoava meu pai. Continuei com os mesmos sentimentos em relação a ele. Eu tentava até me enganar. Eu tentava pensar que não existia falta de perdão, não existia mágoa nenhuma, que eu não tinha sentimento nenhum por ele. Eu era uma pessoa indiferente a ele. Até que eu vi que existia, sim, existia muita raiva, existia muito ódio em relação a ele, mas eu passei anos e anos dentro da igreja com aquele sentimento dentro do meu coração. Irmã Sandra, você falou a respeito dos problemas que você teve na infância, adolescência, juventude, nos falou também a respeito do seu encontro com o Senhor Jesus, que é o nosso poder superior, mas diante das suas palavras eu entendi que, mesmo sendo uma cristã, você vivia na negação, não querendo dar o braço a torcer. Conta para nós a importância do Celebrando a Restauração em sua vida. O que ocorreu a partir do momento que você começou a se envolver, a caminhar conosco, um dia de cada vez, procurando viver os 12 passos? O pastor, foi uma mudança muito grande para mim, porque realmente eu negava que eu tinha problema. Primeiro que eu tinha problema com ira, né? Eu achava que o meu problema não era ira. Na realidade, quando eu fui convidada, né, foi o senhor que me convidou para poder ir, eu fui somente por curiosidade. Ainda falei com o Robson. Falei, Robson, vamos lá, vamos ver como que é. O Robson é o meu esposo, né? Eu falei, vamos lá ver como que é esse celebrando, né? Que o pastor Carlos sempre está nos chamando para ir, vamos lá. Aí, quando nós vimos a ministração, e naquela hora, achei muito bacana, aí naquela hora que eles fazem aquela divisão que vão lá para a partilha, aí eu fiquei olhando as placas, e olhando aquilo, eu falei, poxa vida, onde que eu me enquadro ali? Né? Eu acho que eu não tenho problema nenhum ali. Aí eu falei, não, eu acho que eu vou na ira, porque eu tô me sentindo um pouco, estou me sentindo impaciente. Olha só. Aí eu fui lá na sala da impaciência. Aí ali, eu ouvindo, né, os testemunhos das pessoas, né, a partilha das outras pessoas, eu comecei a me olhar, parecia que eu estava me olhando para o espelho. Eu falei, misericórdia, eu sou uma pessoa muito irada, mas eu sou muito irada mesmo, né? Eu falei, eu preciso urgente desse grupo. E ali eu comecei a frequentar o grupo, fizemos os passos, né? E ali eu fui só me identificando, cada dia mais. Cada dia que eu participava, eu via como que tinha coisas que tinham que ser consertadas na minha vida. Como que tinha falhas de caráter, né? Era orgulho, compulsão alimentar, a ira, a falta de perdão. Eram muitas falhas que eu tinha que ser trabalhada. Então, o Celebrando, para mim, foi uma ferramenta muito preciosa. Irmã Sandra, nos conta, então, a partir desse momento, no Celebrando a Restauração, como que foi a experiência que a irmã teve para poder liberar perdão para o seu pai? Então, foi no encontro, né, do inventário. Né? Eu lembro que nós fomos num desses encontros, no retiro, né? E ali no finalzinho houve uma ministração do pastor Júlio, e ele falando sobre o perdão. E quando ele começou a ministrar, falar sobre o perdão, e falando que quem não perdoava, né, era uma pessoa orgulhosa. E quando ele foi ministrando, durante toda a ministração, ele falando do perdão, foi aflorando aquilo dentro do meu coração, que eu tinha que perdoar. E ele ainda falou, se aqui tiver alguém que tem que liberar perdão, né, hoje é o dia.
E aí, de repente, parece que ressurgiu, né? Aquela mágoa todinha dentro do meu coração. E foi ressurgindo aquele sentimento, e parece que ali eu fui desenterrando meu pai. Eu falei assim, puxa vida, eu tenho que liberar perdão. E ali o Espírito Santo foi falando ao meu coração, foi trabalhando, foi manifestando, e eu comecei a chorar, e naquele momento eu consegui liberar o perdão para o meu pai. E realmente foi verdadeiro aquele perdão, sabe, que foi liberado no meu coração. Porque hoje eu consigo falar sem sentir dor, sem sentir nenhum ressentimento, porque até então, quando eu lembrava, né, ou falava da palavra pai, aquilo doía lá na minha alma. E hoje não tenho nenhum sentimento. Meus irmãos, deu para perceber, você que é membro de uma igreja evangélica, como precisa de conserto? Há algumas áreas em sua vida que precisam do toque do Senhor. Não viva mais na negação. Reconheça que você tem dificuldades, sim, e nós estamos aí para ajudá-los. Se você quiser receber uma oração para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em sua vida e possa ajudá-lo a liberar o perdão para as pessoas que o ofenderam e magoaram, olha o link que está passando aqui embaixo. Acesse esse link e você vai entrar conosco na sala de oração e juntos, eu, o pastor Paulo Henrique, a irmã Sandra, o Ministério de Intercessão, o Celebrando a Restauração, nós estaremos ali juntos para invocarmos o nosso poder superior, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que não faz acepção de pessoas, e ele agirá em sua vida. E a Bíblia diz, agindo eu, quem impedirá? Acessa, entra nesse link e fique conosco na sala de oração e juntos nós seremos ministrados pelo Senhor. Até a próxima quarta-feira com o Me Conta sua história, às 19h30. Não percam com Me Conta a sua história. Acessa, entra para essa sala de oração. Vai ser um prazer, um privilégio estarmos orando em seu favor, estarmos orando em favor de sua família. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.